Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, bom dia, paz do Senhor Jesus, Shabbat Shalom, um sábado de paz para você. Hoje é sábado da sexta semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse sábado que nos prepara para o Santo Domingo, para a celebração da ressurreição do Senhor. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de bênção e de paz que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus porque o Senhor esteve conosco e está conosco. Obrigado, Pai, por esse novo dia, por esse Shabat, dia 19 de fevereiro, sábado da sexta semana do tempo comum. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estar com você essa manhã. É o Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, a nossa devocional de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no Facebook. O Senhor te abençoe, seja um compartilhador. Você pode apertar agora, você que está ao vivo, esse botãozinho embaixo escrito compartilhar e pegar o primeiro botãozinho do lado esquerdo, né? Onde você vai compartilhar no seu próprio Facebook e será um compartilhador. Amém? O Senhor te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos todos. E você que vai assistir depois, não esqueça de deixar seu comentário, sua oração, em nome de Jesus. Seja bem-vinda Ana Maria Matos, bem-vinda Maria Tereza, Eni, Gabriela, sejam bem-vindos e bem-vindas Renata Roque, Dona Nini, Diná, Tereza Pereira. Que alegria ter vocês aqui, uma alegria imensa, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, Erodi, Davi, ali em Campos do Goitacazes, aleluia, glória a Deus. Nossa irmã Denise Vieira, lá em Portugal, nosso irmão Marcos, Deus te abençoe. Nosso querido Reginaldo Sá, já teve alta do hospital, já está em casa, do Mosteiro Terra Santa. Glória a Deus pela sua vida, Reginaldo. Cuida desse rim, hein? Muito bom. Glória a Deus pela vida do Reginaldo. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Bem, uma alegria estarmos juntos no Evangelho do Dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Amém? Muito bom. Vamos ler então a palavra do Senhor nesta manhã. O Evangelho de hoje é Marcos 9, 2 até o versículo 13. Amém? É a transfiguração do Senhor. O Senhor viu que o Pedro estava em crise. O Pedro que foi cheio do Espírito Santo para afirmar que Jesus é o Cristo, não suportou a fala de Jesus sobre a cruz, sobre a morte. O Pedro repreende Jesus, dando lugar para o diabo. Ele é repreendido pelo Senhor, arreda Satanás. E logo depois Jesus fala da cruz e leva Pedro para que ele possa ver o poder do reino de Deus na transfiguração de Jesus. Vamos ler esse texto, Marcos 9, 2 ao 13. Querida Josiane, querida Márcia Valéria, em nome do Senhor. Diz assim a palavra. Rosane Rubim, bom dia. Antônio Carlos, glória a Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular e a sós a um alto monte
Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo os poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra santa e agradável ao nosso espírito. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse tempo tão especial que estamos passando na Tua presença. O Senhor é aquele que traz consolo, força e coragem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Fábio Lúcio Brandi, querida Suzy, glória a Deus pela vida do Fausto, em nome de Jesus. Fábio está fazendo aniversário. Fábio hoje? Ô Fábio, fazendo aniversário hoje, hein? Vai ter então cajuzinho, pastel de carne e bolo. 53 anos, não é um jovem ainda, hein? É um adolescente ainda. Muito bom, queridos. Sejam bem-vindos ao Evangelho do Dia. O contexto da transfiguração do Senhor, que nós acabamos de ler, como eu já disse, é o que aconteceu com Pedro em Cesareia de Filipe, em Bânias, quando Pedro é usado pelo Espírito Santo para revelar que Jesus é o Cristo. Quando Jesus então fala da sua morte, da sua ressurreição, eles nem sabem o que significa a palavra ressurreição, no sentido aplicado a Cristo, não é? E Pedro então dá uma brecha para o diabo, começa a repreender Jesus e recebe uma repreensão terrível. Jesus fala: arreda, Satanás. Depois Jesus fala sobre a cruz. Jesus percebe que Pedro está em crise. Pedro precisa ter uma revelação, não apenas aquela que o Espírito lhe deu, que já bastaria para qualquer pessoa madura. Mas Jesus leva Pedro a ter uma experiência física com seus olhos,
do poder e do messianismo de Jesus. Sempre no segundo domingo da Quaresma, seja o ano A, B ou C, nós meditamos na transfiguração do Senhor. Porque a transfiguração do Senhor, irmãos e irmãs, é uma antecipação do domingo da ressurreição. Não é? O Cristo transfigurado, o aspecto do Cristo transfigurado é o mesmo aspecto do Cristo que sai do túmulo. Marisa foi estudar os ícones, iconografias da ressurreição de Cristo, da transfiguração. Você vai perceber, Marisa, que os pintores vão fazer exatamente isso. O mesmo brilho, o mesmo aspecto, a mesma glória da ressurreição em suas pinturas, né? Esses mesmos aspectos estarão presentes na transfiguração do Senhor. Que a transfiguração do Senhor é Deus falando assim para Pedro: Pedro, aquieta o teu coração, meu filho. É isso que vai acontecer. O final não é a morte. O final não é a cruz. O final é isso aqui. Não é? É a ressurreição. E Jesus havia falado. Mas a dor parece ser tão forte, tão noticiada, que ninguém noticia a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. Isso é muito interessante, querido. Então Jesus leva esses apóstolos, Pedro, Tiago e João, para o monte da transfiguração. 6 dias depois daquele confronto, segundo Lucas, 8 dias depois do confronto, isso significa que eles já tinham retornado para Galiléia. Eles não iam ficar lá em Bânias 8, 7 dias, eles já tinham retornado para Galiléia. Por isso que a tradição da igreja do final do 3º século coloca a transfiguração no Monte Tabor, que é o monte mais alto ali daquela região. O Monte Tabor hoje tem uma linda igreja franciscana, construída por um arquiteto franciscano chamado Antônio Barlutz, na primeira metade do século XX. Né? Lá também tem uma casa de recuperação, onde os franciscanos trazem pessoas que são viciadas em drogas da Europa para ter um período de tratamento no Monte da Transfiguração. Beleza? Um lugar muito lindo. Então a tradição colocou nesse monte Tabor a transfiguração do Senhor, sendo que nós não sabemos realmente aonde que ocorreu. Mas é interessante, irmãos e irmãs, dentro desse contexto que eu disse, a gente perceber esse evangelho. A transfiguração do Senhor é algo tão lindo, tão sério, tão teologicamente envolvido, que nós fizemos um retiro de 3 dias, sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã, só para ler a transfiguração do Senhor. Foi muito bom. Então, queridos, prestem atenção em alguns detalhes que Marcos escreve, porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, segundo os teólogos. Então, preste atenção que riqueza, né, que Marcos traz para a gente, Fátima. Ele diz assim, olha, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. Né? Vocês vão perceber que no colégio apostólico, Pedro, Tiago e João vão ser sempre trazidos a uma intimidade com Jesus. Na ressurreição da filha de Jairo, os 3 que são chamados. No monte da transfiguração, os 3 que são chamados. No Getsêmani, para orar sozinho com Jesus, os 3 que são chamados. Por quê?
Muito fácil. O Pedro se transforma em primeiro pastor da igreja. Você vai ver no final de João capítulo 21. O Tiago se transforma no primeiro apóstolo a morrer por Jesus. Apóstolo. O primeiro mártir também foi Estevão, mas o primeiro apóstolo foi Tiago. E João foi o último a conservar o depósito da fé, porque foi o último a morrer. Morreu nos anos 90, 97, não é? Conseguiu evangelizar, ter contato com várias pessoas importantes, mano. Como Atanásio de Alexandria, não é? a Inácio de Antioquia e tantos outros homens e mulheres de Deus que conheceram João, não é? Então os três acabam tendo posições muito importantes, necessárias dentro da igreja de Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus os chama em particular a sós ao monte. Todos nós precisamos ter o nosso momento de monte da transfiguração. Diaconisa a Denise Peixoto, olha que beleza. Todos nós precisamos ter o nosso momento de monte da transfiguração. Não existe uma prática espiritual chamada solitude, não é? Nós precisamos ter o nosso espaço, o nosso tempo para ler a palavra, para ter uma comunhão com o Senhor a sós e em particular. É importante a gente desenvolver uma espiritualidade coletiva na igreja, familiar com a família e também particular, onde nós teremos os nossos ritos particulares, a nossa oração particular, a nossa devocional particular. Tem algumas pessoas, irmãos e irmãs, que fazem isso todos os dias. Todos os dias elas vão para um lugar quieto, sozinho, e ali oram o Senhor. Aqui na nossa casa, nós temos um jardim aqui em cima, onde nós temos um pé de limão. Atrás do pé de limão, no gramado, eu falo que é o meu Monte Carmelo. Ali eu vou, no Carmelo, no meu Monte Carmelo, e ali eu tenho minhas orações ao Senhor todos os dias. Não é? Como é bom, querido, a gente ter essa graça de ter um momento particular e a sós com o Senhor. Denise, nós precisamos disso, não é? Ter o nosso momento coletivo com a Sagrada Igreja de Jesus, ter o nosso momento familiar de oração e culto doméstico. Aqui nós fazemos o culto doméstico todo dia na hora do almoço, onde nós lemos esse mesmo evangelho, fazemos a oração do dia, oramos o Pai Nosso, ainda lemos um salmo e oramos também, Marisa, a oração espontânea pelo almoço, não é? Então é um momento muito especial. A gente ter esse momento também de devocional com a família. E também ter o nosso momento particular e a sós com Deus. Jesus leva Pedro, Tiago e João para um retiro no Monte Tabor. Jesus já tinha feito um retiro com eles lá em Cesareia, mas agora ele precisava ter um momento muito forte, particular, com esses três pilares espirituais, Pedro, Tiago e João. E é interessante, irmãos e irmãs, que a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Quando Jesus chega lá, o corpo de Jesus sofre uma metamorfose e eles estão vendo. Então agora a revelação do messianismo de Jesus e da ressurreição de Jesus não vem pela revelação do Espírito que Pedro teve, mas vem
fisicamente na frente deles. Jesus entra na glória. Essa é a verdade. Não é? Jesus vai à glória, ele entra na glória. Ele mostra como é o aspecto de Jesus na glória. Que visão tremenda, hein? Essa é a aparência de Jesus no céu. É bonito o esforço de Marcos ao dizer assim, as suas roupas, ficou transfigurado diante dele, as suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo os poderia alvejar. Nas roupas de Jesus, tanto aquela batina como o outro casaco, toda aquela roupa de Jesus começou a ficar, não é, resplandecente. Ou seja, a luz que estava no corpo de Jesus começa a ultrapassar aquele tecido, Marisa. E aquele tecido perde a cor. Jesus passa a ter até uma roupa espiritual. Ele é levado para a glória. Ele está transfigurado, não é? A sua figura muda. É algo como quase que translúcido, não é? E a figura de Jesus muda. A aparência de Jesus muda. O que eles estão vendo ali, Marisa? O Jesus ressuscitado. É uma antecipação da Páscoa. Essa é a verdade. Porque Jesus havia falado, olha, o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai sofrer, vai ser crucificado, vai morrer e o terceiro dia ressuscitará. Eles riscaram essa palavra ressuscitará, Pedro deu lugar ao diabo e foi aquela bagunça. Agora Pedro, Fausto, ele está vendo o que acontece com Jesus ressuscitado. Ele está vendo Jesus na sua glória, não é? Ele está tendo uma experiência física, com os seus olhos abertos, seus olhos físicos. Ele está vendo o corpo de Jesus ser transfigurado na presença dele. Ele está vendo Jesus entrando na glória, lá na glória do Pai. Isso é fantástico, irmãos e irmãs. E o versículo 4 diz, apareceu com a Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. Falando o quê? Lucas vai explicar. Está falando sobre o que vai acontecer em Jerusalém. Não é? Ou seja, Jesus na glória, eles conseguem ver na glória o Moisés e o Elias. E o Moisés e o Elias estão conversando com o Senhor sobre o que vai acontecer na Semana Santa. Ele vai ser rejeitado, ele vai ser maltratado, ele vai ser crucificado, ele será morto e ao terceiro dia ressuscitará. É isso que eles estão conversando. E na realidade, querido, esse encontro é um encontro teológico. Porque Moisés representa a lei, a Torá. E Elias representa todos os profetas. Então, a lei e os profetas estavam apontando: Jesus vai morrer e vai ressuscitar. Essa mesma cristologia que os caminhantes de Emaús receberão de Jesus no domingo da ressurreição à tarde, quando Jesus relata para eles em todos os livros que era necessário lhe padecer muitas coisas e ressuscitar ao terceiro dia. Isso é fantástico, irmãos. Ali está a autoridade da Torá na pessoa de Moisés. Ali está a autoridade dos profetas na pessoa de Elias. Ali está o legislador e o profeta conversando com Jesus
sobre os acontecimentos da Semana Santa. Então, olha bem, Pedro teve uma revelação do Espírito, mas ele necessitou, pela sua imaturidade, de ver o Jesus transfigurado, de ouvir Moisés e de ouvir Elias falar do que iria acontecer lá em Jerusalém. Ele precisou ter essa experiência. Tanto é que Pedro vai falar na sua carta, né? Lá no Monte Santo nós ouvimos a voz do Pai. Ele vai relatar a transfiguração na sua carta. Uma coisa linda isso, querido. E é interessante quando o versículo diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. No momento do pavor, em ver Jesus transfigurado, em ver a glória aparecer em Moisés e Elias, ele fica apavorado. Não sabe nem o que falar. Antônio Barlutz acaba, né, Marisa, respondendo aos desejos de Pedro. Ele construiu lá no Monte Tabor uma igreja, e essa igreja tem uma capelinha do lado esquerdo, que é a capela de Moisés, né? A do meio, lá no altar, a de Jesus transfigurado, e do lado esquerdo, do lado direito, a de Elias, ou de Moisés, né? Muito interessante isso. Mas ele pediu, olha, vamos fazer 3 tendas, Senhor, para vocês. Ele nem quis tenda para ele, não é? Ele pediu tendas para Elias, para Moisés, vamos construir aqui para vocês. Não é? Nem pede para eles, mano. Pede para Moisés, para Elias, porque ele diz: é muito bom estar aqui. Mestre, é bom estarmos aqui, tendo essa experiência com o Senhor, tendo essa experiência de ver o Cristo transfigurado. Não é o Jesus, é apenas relatado pela história, mas é o Jesus que vem para a minha história, que provoca a minha história, que muda a minha história, que age na minha história. Olha que experiência fantástica, irmãos. É essa experiência que o Senhor quer ministrar na nossa vida. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos ter essa grande experiência, Alice, com o Senhor Jesus transfigurado. Não é? Precisamos ter essa experiência com o Senhor Jesus transfigurado. Essa experiência de não apenas, aleluia, conhecer a história de Jesus, mas ter a nossa própria história impactada pela presença de Jesus transfigurado. É interessante que Jesus não repreende Pedro por nada disso, por ele ter falado. Estavam apavorados, falaram isso, né, com um coração bondoso, mas o versículo 6 diz que eles não sabiam o que dizer, porque eles estavam apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu. Então, olha as experiências, gente. Começa a contar comigo. A transfiguração de Jesus. O aparecimento e a conversa de Moisés e Elias com Jesus. Uma nuvem de glória que os envolveu. Aquela nuvem começou a envolver, uma nuvem de glória. E aí uma outra experiência dela, de dentro daquela nuvem, veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Este é meu filho amado, escutem o que ele diz.
Eles não veem a aparência do Pai. Eles não veem a aparência de Deus. Quem vê Deus morre. Eles veem uma nuvem. A nuvem de glória. A nuvem que é a boca do Pai. Que é o esconderijo do Pai. Alguém fala o disfarce do Pai. Não é? O Pai está dentro daquela nuvem. Aleluia. Glória a Deus. Alice, a conversa foi revelada por Lucas. Lucas diz que eles conversam o que estava acontecendo e o que iria acontecer em Jerusalém. Eles falam da Semana Santa, né? Então, irmãos e irmãs, aquela voz do Pai vem de dentro da nuvem. E o Pai diz assim, olha o que o Pai diz, Beth Amorim. Este é meu filho amado, escute o que ele diz. É a mesma palavra que o Pai falou no batismo, é a mesma palavra que o Pai vai falar no discurso que Jesus vai dar aos gregos em Jerusalém, segundo João, e é a mesma palavra que Jesus está falando ali, na transfiguração. Esse é meu filho amado, escute o que ele diz. Você vai perceber que no monte, Jesus não diz nada. Só no final que ele diz para eles não dizerem nada. Não é? Mas o que Jesus havia dito? Lembra? 6 dias depois, segundo Marcos, e 8 dias depois, segundo Lucas, Jesus havia falado, olha, eu vou ser rejeitado pelas autoridades, vou ser maltratado, vou carregar a cruz, vou morrer e vou ressuscitar. Pedro não aceitou o que Jesus diz e repreendeu Jesus. E Jesus fala para Pedro, arreda Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus e sim dos homens. E agora o Pai, na transfiguração, está puxando a orelha de novo de Pedro, dizendo, Pedro, escuta o que o meu filho diz, cara. Escuta o que o meu filho diz. Esse é meu filho amado. Não é para ficar questionando, não é para ficar repreendendo a palavra de Jesus, é para escutar o que ele está dizendo. Amado, nós precisamos ter essa sensibilidade. Eu fui chamado para obedecer. Ah, eu não sinto vontade, eu não sinto vontade. Uma irmã muito querida, ela dizia assim para mim, pastor, eu não sinto vontade de dar o dízimo. Não é? Eu falei, minha irmã, se você pensar bem, nem vontade de orar você sente. Mas escute o que ele diz. Faça o que a palavra diz, a totalidade da palavra. A revelação da palavra. Amado, você é discípulo de uma pessoa. Você é discípulo de Jesus. Nosso segmento, nossa religião é uma pessoa. É Jesus Cristo, nosso Senhor. O Filho amado que eu tenho que escutar. Aquela nuvem sai uma voz que diz, esse é meu Filho amado, escute o que ele diz. Vocês não foram chamados para ficar dando opinião, vocês foram chamados para obedecer, escutar. Amado, escutar. Amados irmãos e irmãs, que coisa fantástica, né? Jesus nos diz, escute o que ele diz. Então escuta aqui agora vocês o que a palavra de Deus diz. Jesus é transfigurado, aparecem Elias e Moisés. Elias e Moisés falam da Semana Santa. Aparece agora uma nuvem de glória. Dentro da nuvem de glória aparece a voz do Senhor. Que coisa linda, querido. E de repente, olhando ao redor, versículo 8, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Depois que aquela nuvem passa,
Jesus não está mais transfigurado, Elias e Moisés não estão mais com Jesus, aquela nuvem de glória não está mais ali, aquela voz não é mais ouvida, está apenas o Senhor Jesus, com a sua roupa normal, com a sua aparência normal. Como Elias e Moisés estavam conversando com Jesus, acredita-se que essa experiência da transfiguração, Marisa, não foi rápida. Pode ter demorado 1 hora, meia hora, mas não foi rápida, né? Foi uma experiência um pouquinho longa. Mas daqui a pouco, quando aquela nuvem passa, ali está o Jesus. Que na mente deles, não era o Jesus mais normal. Era o Jesus transfigurado. Depois dessa experiência, Marisa, toda vez que Tiago olhava para Jesus assim, o olhinho dele assim abaixava, o transfigurado, não é? Aí Pedro olhava para Jesus, transfigurado. No dia da morte de Jesus, o João olhou para Jesus na cruz e ficou lá. O João é corajoso, hein? Talvez Maria estava segurando a mão dele para ele não correr. Mas João está lá diante da cruz, transfigurado. Não é? O Pedro ficou tão triste que negou Jesus 3 vezes, fugiu, mas depois voltou atrás. Não é? Parece que não serviu muito para Pedro, não é? Mas toda vez que eles olhavam para Jesus, eles olhavam com essa experiência, o Jesus transfigurado. Eu lembro quando a gente ministrou esse retiro, Alice, nós tínhamos na apostila um desenhozinho, quando você ia aproximando assim os olhos, né? Aquele objeto entrava dentro do outro, assim, né? E também uma outra tarefa, você olhava o objeto assim, claro, depois quando você abriu os olhos, você viu o objeto em todos os lugares, não é? Mesma coisa quando a gente era criança, a Leia lembra disso. Ficava olhando a lâmpada, aí quando fechava os olhos assim, olha, o brilho da lâmpada continua, né? Foi isso que aconteceu. Eles viram Jesus transfigurado como uma lâmpada. Agora, depois dessa experiência, todas as vezes que eles olhavam para Jesus, eles viam um Jesus transfigurado. Mesmo com a sua roupa normal. Eles viam o brilho da glória que esteve em Jesus no monte. Mas que experiência fantástica, querido. Que experiência. Lógico, se Pedro fosse maduro, não precisaria nada disso. Porque aquela palavra, aquela revelação do Espírito Santo bastaria. Mas quando Pedro ainda era imaturo, Tiago e João eram imaturos, e Jesus tinha um grande ministério na vida deles, Jesus dá a eles uma graça a mais. A graça de ver o Jesus transfigurado em glória. Tá vendo, Suzete? E é isso que Jesus faz conosco, irmãos. Jesus conhece nossos limites. Jesus conhece nossa maturidade. Jesus sabe que todos nós somos irmãos e irmãs. Mas sabe que cada um de nós tem um nível de maturidade diferente. Não é? E para cada um o Senhor trata de uma maneira diferente, de acordo com a nossa maturidade. O pedagogo, ele não vai ensinar toda a classe no mesmo nível. Ele vai ver a idade das suas crianças, né? E para cada um, para cada nível, né, de evolução na área da construção do conhecimento, ele vai trabalhar. Ele vai instrumentalizar esse conhecimento de acordo com a maturidade da criança. É assim que Jesus faz com a gente. Não é? Ele não nos nivela, mas ele conhece nossas carências, nossas imaturidades individuais. E ele trabalha conosco para nos abençoar. Ele não desiste de nós. O Monte da Transfiguração significa Jesus não desistiu de Pedro. Jesus quis levar Pedro, Tiago e João
3 testemunhas, como a lei dizia, né? 3 testemunhas. Até porque se ele levasse Pedro sozinho, Marisa, Pedro ia descer e pensar assim, será que eu tive um sonho? Não é? Pedro ia duvidar da própria experiência que ele percebeu. Ele ia duvidar das suas capacidades conectivas, das suas capacidades de percepção. Ele ia começar a duvidar de si mesmo. Mas Deus leva Tiago e João para serem 3 testemunhas. A lei diz, né? Com 3 testemunhas resolve todas as coisas. Então, Tiago e João lembraram Pedro. Pedro, não foi um sonho não, meu filho. Nós vimos também. Nós vimos Jesus transfigurado. Nós vimos Moisés e Elias. Nós ouvimos o que estavam conversando. Nós vimos a nuvem. Nós ouvimos a voz do Pai. Realmente não foi teu sonho, foi algo real que nós vimos fisicamente com os nossos olhos. Nós sentimos medo, nós apalpamos aquela nuvem, nós com nossos ouvidos ouvimos Elias e Moisés, com o nosso ouvido nós ouvimos o Pai. Não foi um êxtase, não foi uma hipnose, não foi um sonho, foi algo verdadeiro. Por isso que Jesus levou os 3. Só Pedro precisava, mas o Senhor levou os 3. Para servirem de testemunha para o próprio Pedro, que estava dando lugar para Satanás. Muito interessante isso, amado. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Por quê, Marisa? Porque a transfiguração apontava para a ressurreição. E os outros discípulos, os outros 9 apóstolos, fora as mulheres e aqueles outros homens, Cleópas e tantos outros, Cleófas, eles deveriam, não é, ter a experiência da ressurreição e só depois da ressurreição saberem desse grande acontecimento da transfiguração. Como eu disse na iconografia, o Jesus transfigurado é o mesmo Jesus da manhã da ressurreição. A sua beleza, a sua glória, o seu brilho, o seu resplendor. É uma coisa espetacular, querido. Não é? Então, eles não poderiam compartilhar isso. E aí, amado, preste atenção, versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Jesus havia falado, olha, eu vou ter que morrer, ressuscitar o 3º dia. Agora Jesus diz para eles, olha, não conte para ninguém, só depois da ressurreição, que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. Eles não esperavam a morte de Jesus. Lembre, Marisa, que eles ouviram Elias e Moisés conversando sobre isso. Eles ouviram Jesus ensinando sobre isso. Mas eles não conseguiram entender o que significava a ressurreição do Filho do Homem. Não é? Mas eles são muito sábios, não no que diz respeito a entender isso, mas em obedecer. A Bíblia diz que eles guardaram a recomendação. Quando eles chegam diante dos outros apóstolos, provavelmente o rosto deles está branco, branco de susto. Não é? Talvez o cabelo de Pedro estava em pé. Assim. E aí todo mundo, o que aconteceu hoje? O que aconteceu, Pedro? Eu não sei nada o que significa a ressurreição dos mortos. Não sei o que Jesus queria dizer com isso. Mas eu nem posso falar nada. Que sabedoria, né, queridos? Eu louvo a Deus por esse ensinamento que Pedro, Tiago e João nos dá. Amado, que coisa linda. Eles obedecem. Eles estão assustados.
eles estão admirados, eles estão maravilhados, mas eles obedecem. Eles ficam quietinhos. Eles não sabem nada do que é ressurreição. Eles nem entendem o que significa isso, mas ficam quietinhos. Por ter aparecido Elias lá no monte, eles lembram de uma crença que os judeus tinham, de que antes do Messias chegar, o Elias ia se manifestar antes. E aí eles conversam com Jesus e dizem assim, olha, então perguntaram a Jesus, o Pedro, Tiago e João, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Não é? Por quê? Aí Jesus responde assim, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Aí Jesus diz, eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Jesus vai contra essa crença dos escribas. Como Elias vai restaurar todas as coisas? Se o Filho do Homem sofrerá muito e será desprezado. Se o Elias restaurasse todas as coisas, mãe, o Filho do Homem chegaria, não sofreria nada e nem seria desprezado. Mas Jesus disse assim, quer saber da verdade? O Elias veio. O Elias veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quem é esse Elias? João Batista. Né? Esse Elias veio e fizeram tudo que está escrito a respeito dele. Ou seja, todas as profecias com relação a João Batista se cumpriram. João Batista, como está escrito, eles fizeram tudo a respeito dele. Foi morto, rejeitado, mas preparou o caminho do Senhor. Agora, essa ideia dos escribas, que Elias iria vir preparar todas as coisas, restaurar tudo para que o Messias chegasse num tapete vermelho, Jesus diz assim, como isso vai acontecer se o Filho do Homem tem que sofrer e ser rejeitado? Isso não vai acontecer. O Elias é o João Batista, que prega a conversão, que prepara os corações para a chegada de Jesus. Você percebe que o tema sofrimento, ele se repete aqui várias vezes. O Filho do Homem veio para ser desprezado e sofrer muitas coisas. Mas ele é o Cristo transfigurado. A palavra final é ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, quando eu tenho a experiência com Cristo transfigurado, a minha vida também é transfigurada. Que hoje, sábado, dia 19 de fevereiro, nós sejamos transfigurados pelo Senhor Jesus. Que a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha transfigurar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado pelo Evangelho. Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia. Queremos ter uma vida transfigurada. Pedro, Tiago e João descem de lá impactados, crendo e confiando. Nós queremos, ó Pai, ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Queremos, ó Pai, ter essa experiência contigo.
ser fortalecido no Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Hoje é aniversário do André, filho da Diná. Hoje é aniversário do André, filho da Diná. Vai ter cajuzinho, pastel e bolo. E aniversário do Fábio. Hein, Fábio? Que beleza, hein? Queridos, amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos estudar juntos 2 Samuel, capítulo 3. Amém? Você que está em Friburgo, venha participar dessa aula. Você que está fora de Friburgo e pode, nos acompanhe aqui pelo Facebook. Amanhã também, 10 horas da manhã, tem o nosso culto ao Senhor do 7º domingo do tempo comum. Vai começar a nossa 7ª semana do tempo comum. E eu quero muito que você esteja com a gente, assistindo e participando desse culto. Você que está em Friburgo, venha congregar conosco amanhã. Amém? E você que está fora, você pode participar do culto ou assistir depois. Vai ser uma bênção do Senhor. E amanhã também, culto de celebração, às 18 horas. Venha aqui na Igreja Metodista Central Nova Friburgo. Se você não está aqui, pode nos acompanhar. Deus me deu uma palavra tremenda para amanhã sobre obediência. Então será assim uma bênção assim, tremenda e sobrenatural. Amém? Será muito bom ter você conosco amanhã, em nome de Jesus. Ore também, irmãos, porque em agosto eu vou estar indo até o Monte da Transfiguração, Monte Tabor, com uma equipe. Desde o início de fevereiro, as caravanas brasileiras voltaram a entrar em Israel. Então nós temos uma caravana montada desde 2021, não é? Que infelizmente por causa do lockdown não fomos em 2021, não fomos em 2022, e iremos agora. E nós iremos no Monte Tabor, orar naqueles locais. Então ore pela gente, para que essa viagem seja muito forte, seja uma bênção para a nossa vida espiritual. Amém? Será muito bom estar ali no Egito e Israel, mas ora pela gente em nome de Jesus. Queridos, nós também queremos orar nesse momento pela sua vida. Davi, estamos orando pelo Davi, está fazendo tratamento lá em Campos, né? Estamos orando por todos vocês, estamos orando por você, Silvia, estamos orando pelos irmãos, pelas irmãs, orando pela Moisete, Ivete, a Luzia, né? Estamos orando pela Marina, Maria, seu Osmar que está com Covid, estamos orando por todos vocês. Madalena, estamos orando por você, Madalena, estamos orando pela Paulinha, por todos vocês, pela Silvia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, coloca diante de Deus uma pessoa, um nome. Nós vamos orar agora. Amém? Orar por Cacoal, que está debaixo d'água, né? Fica 1h30 de Ji-Paraná, Rondônia. Orar por Petrópolis. O Rômulo hoje, orar pelo Rômulo. O Rômulo já está em Petrópolis, trabalhando, não é, nas escavações, comandando equipes. E tem vários bairros, irmãos, que não foi ninguém lá do poder público ainda. Tem famílias inteiras debaixo da lama, mas não foi ninguém. Marisa estava falando quantos soldados nos batalhões do exército, né, mãe? O próprio Petrópolis poderia estar lá, mas infelizmente não sabemos o que aconteceu. O próprio governador falou que não precisa de muita gente. Precisa de muita gente no mesmo lugar. Não precisa de muita gente no mesmo lugar. Mas tem bairros que caíram e que ainda não foi ninguém lá trabalhar. Então abençoa isso. Vamos estar orando a Deus pelo Rômulo que está lá. Ele trabalhou antes de ontem. Ontem vai estar hoje lá também trabalhando o dia inteiro nos escombros, né, da cidade de Petrópolis. Então vamos estar clamando ao Senhor nesse momento e orando pela sua vida, por esse nome,
Parabéns, Fábio Lúcio Brandi, meu amigo. Deus te abençoe. Aleluia. Parabéns, meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, nosso irmão André, filho da Diná, fazendo aniversário. Muito bom. Senhor, muito obrigado por essa noite de sono e por esse Shabat. Senhor, continue conosco. Fortaleça a nossa vida. Abençoe o nosso coração. Nos encha com teu Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Deus, tenha misericórdia de nós. Pai amado, coloco cada nome, cada pessoa que sofre, cada enfermo, cada pessoa que está em luto, Pai, nas tuas mãos. Senhor amado, coloco nossa família, Lídia, o Estevão, Marisa. Coloco o Alex, a Liz e a Nathalie, que estão na estrada, vindo aqui para minha casa. Pai, eu coloco, Deus, Pai, Deus, a nossa igreja e a igreja de Cristo na face da terra. Coloco a cidade de Petrópolis, cidade de Cacoal e todas as cidades que estão sofrendo, Pai. Coloco hoje Jerusalém. Abençoe os judeus, os cristãos, os muçulmanos, as pessoas que moram ali. Que haja paz em Jerusalém e que Jesus venha reinar sobre aquele povo. Senhor, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, por todas as pessoas que estão em luto. Deus, por cada pedido aqui colocado, Senhor, por pessoas que estão assistindo ao vivo, por pessoas que vão assistir depois. Pai, nós colocamos diante de Ti e pedimos, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pai, por esse sábado de paz e de graça, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, tenham um sábado muito abençoado, muito feliz, um sábado de oração, de amor ao próximo, de preparação espiritual para o domingo, que teu coração esteja bem preparado para celebrar esse santo domingo ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos receber a bênção apostólica, depois o Fábio Lúcio Brandi vai comer bolo, né, Fábio? Que alegria, hein? Guarda um pedaço aí pra gente. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Amém? Tchau, pessoal!